Você estava falando antes sobre o vírus ser a forma mais mutável que existe. E aí eu, como leigo, já começo a pensar, sabe, talvez influenciado por cultura pop, então, peraí, tá mutando o vírus, então Sim. o Corona 2, o Corongozilla tá vindo aí, então. Como é que funciona isso? A gente pode ver, eventualmente, uma versão pior dele, essa mutação pode ser para ele ficar mais forte? Qual é que é o lance da mutação? A gente pode ver versões diferentes dele que vão ser perigosas por outros motivos. Funciona assim. O vírus, de verdade, ele muta o tempo todo, ele é super variável, mas essa variação é dentro de cada pessoa. A variação que a gente vai ver na natureza depende de que vírus que é passado de uma pessoa para outra. Então a primeira coisa que a gente procura, no comecinho do coronavírus lá atrás, era ver se ele já estava bem adaptado para humanos ou não. Porque ele é um vírus de morcego, ele reconhece morcego. A gente queria ver se ele era capaz de reconhecer humanos, enquanto a gente ainda achava que ele estava ali há pouco tempo e que ele não circularia bem. Então vamos olhar, vamos ver se o vírus é capaz de reconhecer humanos. Da primeira vez, a primeira amostra que o pessoal compartilhou o genoma e olhou para o vírus, baseado no que a gente conhecia antes, todo mundo falou, não tem assinatura para reconhecer bem humanos aqui não. Parece ser um vírus que, do que a gente conhece, não reconhece humanos bem. Isso foi a primeira impressão e o pessoal foi experimentar com ele em laboratório para ver se ele reconhecia células humanas ou não. Quando fizeram os experimentos, mostraram que sim, ele reconhece humanos muito bem e não reconhece morcego mais. Então tem duas conclusões bem legais daí. Uma problemática, a outra aliviante. A primeira aliviante não é uma arma biológica. Porque se fosse uma arma biológica, iam ter adaptado ele para humanos como a gente sabe fazer. E não de um jeito maluco que a natureza inventou. Certo. Então qualquer conspiração, por exemplo, de que a China fez isso por causa de mercados financeiros ou porque a indústria farmacêutica, tal, teria sido feito por humanos, meio que cai por terra quando você entende que... Exato. Tem histórico de armas biológicas. Prometo até na próxima live que eu fizer de vírus explicar como já se desenvolveram vírus de armas. Vírus como armas biológicas e falharam miseravelmente toda vez, mas não tem assinatura nenhuma ali para falar que ele é uma arma. Pelo contrário, se alguém fosse adaptar o vírus para humanos, não teria seguido o caminho que esse corona fez, porque o outro era mais garantido, bem estudado já. Por outro lado, como ele já está muito bem adaptado para reconhecer células humanas, isso indica que ele já está em humanos faz tempo. Foi inclusive o que fez o pessoal meio que olhar para o pangolim e falar... Porque quando foram ver o vírus do pangolim, que é aquele tatuzinho que não tem nada a ver com tatu, mas que também estava com coronavírus, e todo mundo achou que fosse o intermediário do morcego para humanos, o vírus dele já estava super adaptado para humanos. Também, tinha as mesmas mutações. Então, o que eu, como alguém que analisa para isso, penso? É mais fácil do pangolim ter pego o vírus da gente, já adaptado para humanos, do que do morcego. Ele meio que é efeito colateral do negócio e não vingança dele que conseguiu passar o vírus para a gente. Entendo. Isso olhando para o vírus lá. Então, a primeira grande pergunta que a gente faz olhando para mutações. Já está selecionado para circular em humanos? Já. Provável que ele já estivesse circulando e a gente não soubesse, em pequenas quantidades, em grupinhos de pessoas. E o que aconteceu em Wuhan não foi ele pular de bichos para humanos, mas ele pular de populações humanas isoladas para uma grande população metropolitana. Certo. Tudo parece ser. Isso aqui daqui a um ano e meio, a gente vai ter um cenário mais claro, mas parece ser o caso. Segundo ponto para olhar para o vírus. O que ele está mudando dentro de humanos? Tudo que a gente olhou até agora, e cada país que isola o vírus e faz o que o Brasil fez é muito bem-vindo, para a gente poder comparar, mostra que em cada canto o vírus está indo para um lado. Isso daí é meio que ele rumar sem caminho. Não tem uma grande tendência para dizer que o vírus está fazendo isso ou aquilo. O que é esperado numa epidemia e é coisa pacificadora, assim, tipo, beleza. É triste que ele já está bem adaptado, mas ele não parece estar fazendo nada de novo. O próximo passo é se perguntar se a longo prazo ele vai mudar o suficiente para quem está imune não reconhecer mais ele. Que é o que a gripe faz. Só que isso leva milhões de pessoas infectadas e um ano e meio para acontecer. Então daqui para frente a gente deve monitorar para isso, para continuar desenvolvendo a vacina e olhando o que o vírus está fazendo, para ver se a vacina bate com o vírus que ela vai encontrar depois. Se alguém pegasse o vírus hoje, fosse fazer a vacina e não olhasse para fora, corre o risco de daqui a um ano você sair com uma vacina e ele já mudou. Que vacina para um vírus que já mudou. Então mas a gente vai olhando para um lado e outro. A gripe que com bastante mutação sempre volta, mas ela sempre volta como uma gripe. O corona pode voltar como algo muito mais mortal ou ele volta como o corona que a gente conhece? Para isso, de novo, a diversidade acontece dentro da pessoa
E o que fica fixado na população, o que acontece, é o que eu passo para outra pessoa. Então, por mais que o vírus mute dentro de mim, a cada célula que ele infecta, para essa mutação ficar fixada, para ela ser uma coisa com consequência, eu tenho que passar esse vírus mutante para alguém. Então, existe a seleção natural aí, que é qual é o vírus que é transmitido. Então, você só tem uma direção de mutação, o vírus só evolui numa direção se você tem uma seleção dessa. A seleção pode ser reconhecer bem humanos e ser bem passado, fugir do sistema imune, que é essa preocupação que a gente tem, ou ser bem transmitido. Então isso depende de como o vírus consegue espalhar. Para o vírus evoluir para ficar mais letal ou mais perigoso ou qualquer coisa, ele tem que tirar algum benefício disso que faz ele espalhar mais fácil. Entendo. Então, e não por é exemplo, muito lógico porque, sei lá, quanto mais mortal, menos a galera circula. Menos você vai conseguir passear por aí e transmitir ele. Pode acontecer um monte de coisa? Pode. A gente não tem um precedente para ver isso acontecer. Se você pegar um vírus como dengue, o vírus da dengue depende da pessoa estar de cama. Pelo menos uma parte das pessoas está de cama para o mosquito vir picar. Tem gente que circula com dengue, tem gente que não. Mas se imagina até que talvez por isso dengue seja um pouco severa. Porque ela não depende da pessoa estar bem circulando. Quem circula pode ser o mosquito. Sim. Um vírus respiratório, como é o caso da gripe, como é o caso do corona, ele depende das pessoas estarem ativas, circulando e passando o vírus. Então, a pressão natural, a seleção natural para ele não é para ele ficar pior ou mais complicado. Então, existe alguma possibilidade de vírus mutar? Existe. O que é o mais provável dele fazer? Ele está mais escapando da imunidade de quem já pegou e se curou do que qualquer outra coisa. Entendo. E aí é transitar para uma coisa parecida com que a gripe que a gente tem regularmente e vai acontecer ao longo de ano e meio, 2 anos. Qual